A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos na Palavra de Deus o que está escrito no livro de Malaquias. Nós iremos ler o capítulo 3, do versículo 6 ao 12. É muito conhecido, vamos ver o que é que a Palavra do Senhor nos afirma. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis minha terra, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero neste exato momento chamar a sua atenção para nós meditarmos em um tema que diz 8 perguntas que um dizimista deveria fazer a si próprio. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou falando aqui em nome de nenhuma denominação evangélica. E também quero deixar claro que eu não estou difamando nem falando mal de nenhuma denominação, de nenhum pastor, reverendo, apóstolo, missionário ou qualquer pessoa religiosa. Eu apenas irei explanar 8 perguntas que um dizimista fiel deveria fazer a si mesmo. Só isso e nada mais. Pois bem, a primeira pergunta que um dizimista fiel deveria fazer a si mesmo, baseado neste texto, é a seguinte pergunta: quem está desviado? Porque o versículo 7 diz que alguém está desviado. Então a primeira pergunta que eu queria fazer a você que é dizimista fiel é esta: quem está desviado? Você ou a nação de Israel? Evidentemente o versículo 7 afirma isso. Alguém está desviado. Você está desviado? Você que é dizimista fiel? Então estude para que você venha compreender melhor o que as Escrituras estão lhe informando. Você está desviado ou a nação de Israel? A segunda pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: como é possível um ser humano roubar um ser onisciente? Ou seja, como que eu posso roubar a Deus, que é um ser que sabe de todas as coisas? Pois o versículo 8 afirma isso, que alguém está roubando a Deus. Mas quem é esse alguém que está roubando a Deus? É você? Ou foi a nação de Israel no passado? A terceira pergunta que eu queria fazer a você é a seguinte: por que muitas pessoas falam tanto em dízimo e esquecem das ofertas? Se você for olhar o capítulo de Malaquias que nós lemos, o versículo 8 vai dizer isso: trazei todos os dízimos e as ofertas. Ou seja, dízimo e oferta está sobre igual modo, no mesmo patamar, na mesma medida.
Nenhum aqui é mais importante que o outro. Os dois são importantes da mesma forma. Daí eu quero te fazer uma pergunta. Por que normalmente muitas pessoas costumam citar apenas o dízimo nessa passagem e não as ofertas? Será que é pelo fato do dízimo ser maior que a oferta? A quarta pergunta que eu queria fazer a você é a seguinte: você se considera amaldiçoado? Pois o versículo 9 diz isso. Deus está falando que alguém está amaldiçoado porque está lhe roubando. Então alguém deixou de dizimar e estava roubando a Deus. Esse alguém é você? Ou esse alguém seria no passado a nação de Israel, que estava debaixo do dízimo? Também é caso para você parar e analisar. Você é amaldiçoado porque não está dando dízimo? Ou era a nação de Israel? A quinta pergunta é a seguinte: quem está roubando a Deus? Quem está roubando a Deus? Pois é, o versículo 9 também afirma isso. Deus está falando que uma nação está lhe roubando. O versículo 9 afirma: vós, toda a nação. Uma nação está roubando a Deus. Será que você é uma nação ou você faz parte de uma nação? É caso de você também parar e pensar um pouco. Eu sou uma nação ou faço parte de uma nação? Então, alguém está roubando a Deus. Esse alguém é você? Ou seria uma nação? Especificamente, a nação de Israel. E se porventura é você? Como que você vai roubar de um ser onisciente que sabe de todas as coisas? A sexta pergunta: onde era a casa do tesouro? Pois é, o versículo 10 afirma isso. O versículo 10 vai dizer o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas a casa do tesouro é o quê? Você sabe? Você que é dizimista? Será que a casa do tesouro que o autor de Malaquias estava se referindo era a igreja? Caso também para você pensar e estudar profundamente. Será que era a sinagoga? Ou a casa do tesouro ficava em Jerusalém e não era uma igreja? Sétima pergunta: por que existem tantos dizimistas fiéis a Deus em tudo, passando por dificuldades ou necessidades? Você não acha que isso deveria ser uma coisa que não podia acontecer? Já que no versículo 10, Deus está falando que vai derramar bênçãos sem medidas sobre os dizimistas. Mas, vem cá, em meia volta, por que tantos dizimistas fiéis a Deus, não só no dízimo, mas em tudo, passam tanto por dificuldades? Coisas que não deveriam acontecer, já que Deus aqui está falando que vai derramar bênçãos sem medidas sobre a vida daquelas pessoas que são dizimistas. Mas por que tantos passam por dificuldades? Ainda mais em um país em crise, como o Brasil se encontra nesse momento. Por quê que tantos dizimistas passam por necessidades? Não só os dizimistas, como também os que não são dizimistas. Por quê? Você que é dizimista fiel, sabe explicar isso? E se porventura você tem uma explicação para isso, isso não é estranho não para você? Já que o texto está falando que Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre os dizimistas? A oitava pergunta: você já viu na Bíblia algum demônio com o nome de devorador? Pois é,
Muitas pessoas têm usado essa passagem bíblica para falar a respeito do devorador sendo um demônio que come tudo que você tem quando você não é dizimista. Mas será que a Bíblia afirma isso? Que o devorador é um demônio? Você já leu a Bíblia toda? E se porventura você já leu, você já viu esse demônio com o nome de devorador? Isso também é caso de você parar e estudar a palavra de Deus para que você venha de forma concisa entender para quem esta passagem foi escrita. Como eu falei, eu não estou aqui para falar mal de A nem de B, de igreja A ou igreja B. Até porque eu faço parte de uma igreja histórica, e sou muito feliz na igreja sobre a qual eu congrego, faço parte. Mas pare e pense nessas perguntas que eu fiz a você. E tenha bastante cuidado, porque muitos falsos profetas têm surgido em nosso meio e têm enganado a muitas pessoas. Então nós devemos estar atentos ao que a palavra do Senhor está falando. Bom, eu não dei aqui a minha opinião a respeito disso. Como eu falei, são apenas perguntas que todo dizimista deveria fazer. Mas se porventura você que assistiu esta mensagem quiser saber a minha opinião quanto a isso, ou quiser tirar algumas dúvidas, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, o meu número de telefone. Você põe 81, que é o DDD daqui, e coloca 81419399. E aí nós podemos tirar todas as dúvidas quanto a esta passagem e a outras também, se assim eu puder lhe ajudar. Pois que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.